Agora começou. Então, desde lá que começou, né, a disciplina, eu comentei com vocês, né, que era uma disciplina mais puxada mesmo, né? Ela necessita de um maior esforço, digamos assim, né? Por conta da disciplina ser mais delicada, né? Então, realmente, ela tem toda essa parte dos cálculos, né, que às vezes assusta um pouquinho os alunos. Ela demanda de uma interpretação de texto também, né? Então, assim, é importante que assistam às aulas, né, que tentem fazer os exercícios. Por exemplo, hoje a gente vai corrigir a terceira lista. Quem não fez anteriormente, não deu tempo, não conseguiu, que assim que terminar a aula, né, durante a semana, consiga refazer esses exercícios, né? Pegue e tente fazer. Inicialmente, pode ser que, olhando a questão, não consigam fazer, né? Mas o que eu sugiro, né? Como é que eu estudava nessas matérias mais delicadas? Eu pegava a questão, olhava a correção do professor e ia entendendo, fazendo passo a passo. Depois eu tentava fazer sozinha, né? Porque essas disciplinas, elas precisam disso, são muitos exercícios, né? Para que a gente consiga absorver o conteúdo. É uma das partes da química mais delicada, né? Envolve muitos cálculos, né? Necessita de um esforço maior do que as demais disciplinas, tá? Então, acaba que a gente tem essa necessidade de fazer os exercícios e forçar um pouquinho mais. Mas não tem problema, aos pouquinhos vai fluindo. Então, o que eu fiz? Eu montei uns slides da revisão associados ao tópico de concentração de soluções. Já está lá no Google Classroom os slides, tá? E vou colocar o vídeo da aula de hoje depois também para quem, né, quiser assistir novamente, para os que não puderam estar online hoje. Bem, a primeira concentração, né, que a gente conversou é o que se chama concentração em massa ou concentração comum, né? Como é que ela é feita, pessoal? Ela é feita com a massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Então, ó, o C que a gente usa representa a concentração em massa. O M1 aqui representa a massa do soluto e o V, o volume da solução. Então, se a gente estivesse no laboratório, né, como é que seria feito esse cálculo? Alô? Oi? Vou colocar vocês no mudo por enquanto. Ó, já está acabando o nosso tempo. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo, tá bem? Tá. E aí, o que é importante saber, né? Se a gente estivesse no laboratório, como é que seria feito, né, esse cálculo? Vocês iriam até a balança para pesar um soluto. Então, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Vocês iriam pesar o cloreto de sódio na balança, determinada massa, certo? E colocar no balão volumétrico, né, de um determinado volume. Esse balão volumétrico, ele representa o volume de solução. Ali você tem o seu soluto, mas tem o solvente também, né? Esse soluto você dissolveu, né, e preparou o seu balãozinho. Então, essa unidade de concentração em massa é exatamente isso. Você pega a massa do soluto e você tem o volume da solução. Bem, tem a importância de não confundir, né, concentração com densidade. Na última aula, a gente conversou sobre densidade. Densidade, pessoal, é da solução. Então, repara, ela dá a impressão de que é igual à concentração comum, concentração em massa, mas não é. Densidade, pessoal, é sempre massa da solução por volume da solução. Repara que a concentração ela era massa de soluto por volume de solução. A densidade é sempre da solução. Então tem que lembrar que essa massa aqui, ó, é massa de soluto mais massa de solvente, tá? Então essa é a diferença da concentração comum para a densidade. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Qual a concentração em gramas por litro quando 15 gramas de açúcar são dissolvidos em água, suficiente para completar meio litro de solução? Então, a gente consegue fazer por uma regrinha de 3, né? Eu tenho 15 gramas de açúcar
usando meio litro de solução. Mas quando eu quero a concentração em grama por litro, né, eu preciso usar o cálculo para 1 litro de solução. Então, eu posso resolver pela regrinha de 3, lembra? Multiplica em x. Ficaria 15 vezes 1, né, igual a 0,5 vezes x. E aí ficaria 15 dividido por 0,5, que dá 30 gramas por litro. Ah, professora, eu não gosto da regra de 3, eu prefiro usar a fórmula, né? Não tem problema, eu coloquei aqui, ó. Seria a massa dividido pelo volume. Lembrando que esse volume tem que estar em litros, tá? Então, daria 30 gramas por litro também, sem problemas. Bem, a segunda concentração que a gente conversou é a concentração em quantidade de matéria, né? Pode ser chamada de concentração molar ou molaridade. A unidade dela é mol por litro. Ela vai ser a quantidade de soluto agora em número de mols. Então, a gente costuma usar a letra N, representando o número de mols, dividido pelo volume de solução, tá? E aqui a gente usa CN, que voltou a botar o Nzinho ali. Então, esse C, né? CN, concentração molar, o Nzinho, número de mols do soluto, e o volume seria o volume da solução. Então, seria o mesmo procedimento que seria feito em laboratório, né? Você vai até a balança, só que a balança ela não pesa o número de mols, ela só vai te fornecer o quê? Massa. Então, a gente vai precisar relembrar lá daquele conceito, né? Que número de mols é massa sobre massa molar. Então, eu coloquei aqui outro exemplo para a gente ver esse conceito. Uma solução de ácido clorídrico foi preparada pela adição de 7,3 gramas, né, do ácido clorídrico em água suficiente para obter 200 ml da solução. Qual a concentração molar da solução? 1 mol de ácido clorídrico tem 36,5 gramas, é a massa molar. Só que eu não usei 36,5, concorda? Eu só usei 7,3 gramas, que foi quanto eu fui pesar. Então, isso corresponde a quantos mols? 0,2 mols. Mas esse 0,2 mols, ele está em quantos ml? Em 200, né? Então, a pessoa colocou 7,3 gramas num balão de 200 ml. Só que como é concentração que eu quero, é por litro. Então, eu preciso lembrar que 200 ml de solução é 0,2. Mas eu quero achar por litro. Então, por isso, 1.000 ml. Prefiro usar a fórmula, não tem problema. A fórmula seria número de mols sobre massa molar. Só que aí eu tenho que lembrar, pessoal, que o número de mols, né, é o quê? É massa sobre massa molar. Então, a massa que eu pesei, 7,3, dividido pela massa molar, que é o 36,5. Professora, como é que eu acho essa massa molar? Você vai na tabela periódica, pega a massa de cada átomo, multiplica pelas quantidades e soma. Nesse caso, ó, eu tenho um hidrogênio e um cloro. Então, ficaria 1 mais 35,5. Então, um total de 36,5. O volume é 0,2, porque eu estou preparando 200 ml, mas tem que lembrar que a fórmula é sempre em litro, tá? Então, aqui a gente faz o cálculo e dá o mesmo resultado, tanto pela regrinha de 3 como pelas fórmulas. Logo em seguida, a gente conversou sobre uma unidade de concentração, que é o título e o percentual em massa. Quando a gente fala em porcentagem, né, eu pego a informação do título, que é uma unidade de concentração, e multiplico por 100. Então, a gente usa muito no nosso cotidiano. Ainda mais agora com essa pandemia do coronavírus, né? A gente está usando muito álcool 70%, tá? Isso significa o quê? Que é uma concentração em percentual, né? Então, foi calculado o título e multiplicou por 100. Aí a gente vai ver o que seria esse título. Mas, a princípio, né, ele é um número que varia de 0 a 1, né? Mas como é que eu posso calcular esse título? Deixa eu mostrar aqui, depois eu retorno lá. O título seria a massa do meu soluto dividido por toda a massa do sistema. Então, ó, o título varia de 0 a 1, não pode ser menor do que 0, tá? E não pode ser maior do que 1. Seria a massa do soluto sobre a massa da solução. Lembrando que a massa da solução é soluto mais solvente. Então, aqui seria o título em massa. Então, retornando aqui, ó, seria esse título que nós utilizaríamos aqui, porque eu estou calculando o percentual em massa, tá? Outra forma de representar esse percentual significa assim, ó, a massa do soluto em 100 gramas de solução. Então, por exemplo, eu posso montar uma regrinha de 3, tá? E aí já vai sair direto o resultado.
Eu vou ter um exemplo para vocês verem. Quantas gramas de solução a 20% em massa de hidróxido de sódio são necessários para que eu tenha 8 gramas do hidróxido? Então, esse 20% é um percentual, né? Então, significa o quê? Eu tenho 20 gramas a cada 100 gramas de solução. Se eu tiver 8 gramas de soluto, quanto que eu vou ter de solução? Então, eu posso fazer a regrinha de 3, que ficaria 8 vezes 100, tá? Igual a x vezes 20, resolvendo na 40 gramas de solução. Então, eu posso fazer o percentual, né? De acordo com a informação que ele já me deu direto, ou fazendo título vezes 100, que seria esse que a gente já tinha conversado. Aí aqui eu coloquei 150 gramas de uma solução de NaCl apresenta 6 gramas de soluto de solúveis. Qual o título dessa solução? Então, ó, repara que eu dei a massa da solução e dei a informação do soluto. E eu quero saber o título. Então, lembrando que título é massa, né, de soluto dividido por massa de solução. Então, seria 6 dividido por 150. Então, o título seria o 0,04. Se eu quiser achar o percentual, eu pego a informação do título, tá? E multiplico por 100. E aí eu acho já o percentual dessa solução, que é o 4%. Se eu quiser calcular por regrinha de 3, como é que fica? Eu tenho 6 gramas de soluto, né? E 150 gramas de solução. Se eu quero achar o título, né? É por 100, no caso, como se fosse um percentual, 100 gramas de solução estaria por X. Então, eu faço 6 vezes 100, né? Igual a 150 vezes X. E aí fica 600 dividido por 150 dá 4. 4% seria o meu resultado nesse momento. Bem, o título em volume, pessoal, que é o que a gente usa para o álcool 70%, né? Seria o volume de soluto dividido pelo volume da minha solução. Então, o título... Oi? Falta um minuto. Vai cair a qualquer momento, tá? Falta um minuto. Pessoal, vai cair a ligação daqui a pouco, tá? Porque falta só um minutinho para fechar. Caindo, não tem problema. Eu vou mandar um novo link lá pelo WhatsApp e a gente continua de onde paramos, certo? Obrigado. Obrigada, aqui, pessoal, eu tenho o título em volume, né? Então, seria qual informação, né? O volume do meu soluto dividido pelo volume total da solução. Então, a mesma informação, né? Para eu achar o percentual em volume, é só eu pegar o título e multiplicar por 100. Mesma coisa.